falar sobre alguns princípios que abrem portas. Primeira chave, e eu vou pregar na velocidade 2 do WhatsApp, então me acompanha, não se distraia. A primeira chave que abre portas é a fé. Declara comigo: a fé abre portas. Eu lembro de uma mulher que participou em uma igreja que eu fiz parte alguns anos atrás do curso de pais grávidos, e até aí tudo normal. O que não era normal era o fato dela ser estéril. Um dia a gente descobriu que ela era estéril e ela estava fazendo curso de pais grávidos, e alguém perguntou: mas por que você está fazendo curso se você ainda não pode gerar? Ela falou: porque eu creio que Deus vai fazer um milagre, então eu preciso me preparar para quando o milagre chegar. Alguém que começa a pensar no nome de um bebê mesmo sem poder engravidar é alguém que declarou que confia mais numa promessa do que em um diagnóstico, confia mais em uma palavra do que em algum ruído, meu irmão, porque todo mover sobrenatural de Deus é uma resposta dos céus a uma falta da terra. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Diga amém. A fé abre portas. O mar se abriu não porque o cajado de Moisés tinha algo especial, mas porque ele creu que o que Deus tinha falado era suficiente para que Deus fizesse o que disse que ia fazer. Então ele pega um pedaço de madeira, e o pedaço de madeira abre o mar. Jesus precisa pagar impostos, então ele fala para Pedro pescar, e quando o peixe chega até eles, da boca deles saiu uma moeda de ouro. Pedro só precisou fazer o que sabia fazer. Jesus fez aquilo que só Deus pode fazer. Várias vezes a gente vê milagres sendo uma expressão dos céus a partir de algo natural e simples da terra. Clama a mim e responder-te-ei. Um homem clamar é algo simples, Deus responder, não. Você tem noção que o Deus que fez todas as coisas responde ao seu clamor? O Deus que chama as estrelas pelo nome, todas elas são enfileiradas. O Deus que fez todas as coisas, estabeleceu os fundamentos da terra, chama você pelo nome, ouve a sua oração, visita a sua família, tem promessas para você, habita dentro de você. Ele é tão grande a ponto de passear em meio às estrelas, mas se faz tão pequeno a ponto de caber dentro de nós. Então ele pega Pedro e, com a habilidade natural que ele tinha, faz o sobrenatural acontecer. Ele pega Moisés e, com o cajado, algo tão simples e natural que ele tinha, ele faz o sobrenatural acontecer. Ele pega Davi com 5 pedrinhas e faz o sobrenatural acontecer, irmão. Uma pedra daquela nas mãos de qualquer um era só uma pedra, mas debaixo uma palavra de Deus derrubou um gigante que amedrontou todo um exército. Você percebe que é mais fácil tocar o mar do que fazê-lo abrir. Você percebe que é mais fácil pegar um peixe do que fazer uma moeda de ouro brotar da boca dele. Você percebe que é mais fácil separar algumas pedrinhas do que derrubar um gigante. O que Deus está falando para nós todo o tempo é: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Levante suas mãos, declare isso, diga: nesse ano eu vou fazer o fácil. Diga: o impossível Deus faz. A fé abre portas. A fé abre portas de milagres, a fé abre portas de provisão, a fé abre portas de honra. Você precisa de fé para acessar o que Deus tem para você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque precisamos crer que Ele existe. A fé é um pré-requisito básico para que tudo que Deus te prometeu aconteça. Irmão, olha para mim. Os seus milagres não estão esperando você estar pronto para eles te encontrarem. Os seus milagres não estão esperando uma liberação para te encontrarem. Os seus milagres só estão esperando você crer que eles existem para que eles se revelem. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. Se você crê que esse ano é um ano de romper, você vai viver romper. Se você crê que esse ano é um ano de milagres, você vai viver milagres. Se você crê que esse é um ano de portas abertas, você vai viver portas abertas. Agora, se você não crê em nada, nada vai acontecer. Você precisa crer e não duvidar. Você precisa se levantar e profetizar. Alguém pode levantar suas mãos, pelo amor de Deus, e declarar com autoridade? Diga: eu declaro. Diga: eu declaro. Eu profetizo. 2023 é o ano do maior romper da minha história, em nome de Jesus. Alguém pode celebrar essa palavra? Aleluia! Não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Esquece o como,
Se agarra ao quem? Como vai ser? Eu não sei. Como vai se abrir? Eu não sei. Como vai pagar? Eu não sei. Como vai acontecer? Eu não sei. Mas os meus olhos estão fixos naquele que me prometeu. Ele disse que vai fazer, então ele já fez. Ele disse que vai acontecer, então já aconteceu. Segunda chave sobre o ano de portas abertas é que o temor abre portas. Declare comigo, diga: o temor abre portas. Declare isso mais alto, diga: o temor abre portas. Salmo 128:1 diz: como é feliz o homem que teme ao Senhor, aquele que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera na sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você percebe que várias promessas liberadas sobre o homem que teme ao Senhor, elas são uma consequência a um posicionamento. Aquele que teme será feliz e próspero em tudo que fizer. Aquele que teme verá a fidelidade do Senhor em volta da sua mesa. Aquele que teme terá os seus filhos sempre perto de si. Aquele que teme ao Senhor verá a bondade de Deus em tudo que fizer, em todo o tempo. Você vai viver a bondade de Deus em todo o tempo. Deixa eu liberar isso sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, constrangendo você em amor em todo o tempo. Eu declaro um tempo de temor, a voz de Deus falando mais alto do que todos os ruídos ao nosso redor, a opinião de Deus tendo mais acesso e espaço dentro de nós do que qualquer opinião ao nosso redor, a vontade de Deus guiando a gente mais do que qualquer vontade que a gente carregue. Os planos dele, nós já entendemos, são melhores que os nossos. Os caminhos dele são maiores que os nossos. Declare com autoridade, diga: eu creio que o temor abre portas. A gente olha para a história de Davi. Davi não é um homem que nunca pecou. Pelo contrário, um dos pecados que Davi cometeu, que trouxe tanta desonra para sua casa, eu acredito que talvez 99% de quem está nesse auditório não faria o que ele fez. Porque Davi não só desejou a mulher de alguém, ele matou alguém para ter a sua mulher. Ele coloca alguém na linha de frente de um campo de batalha para que fosse morto e para que pudesse ter a mulher que era sua. Ainda assim a gente vê a fidelidade de Deus fazendo em Davi o cumprimento de promessas. Então qual que era a chave do coração de Davi? Davi, por mais que em alguns momentos tenha tropeçado, o temor do Senhor sempre levava ele para um lugar de arrependimento. Irmão, a Bíblia diz que a pior coisa que Deus pode fazer com um homem é entregar um homem aos seus próprios desejos. Não sei se você sabe, mas a gente está vivendo um momento caótico. E não é no Brasil, é nessa geração. Pais dando a liberdade dos filhos, escolhendo um sexo que já foi escolhido por Deus. Pais dando para os seus filhos nomes neutros, para que os seus filhos possam escolher a identidade que têm, mesmo já tendo sido escolhida no ventre, antes deles nascerem. O exame de ultrassom faz você saber qual é o sexo do bebê, mas o sexo já foi definido. Tem inclusive agora engenharia genética para que você possa escolher o sexo, a cor. A gente quer assumir tanto o papel de Deus numa geração que está debaixo de um mover humanista, que a gente quer ser Deus até escolher como os nossos filhos serão, o sexo que eles terão. Irmão, isso nada mais é do que a gente tirar Deus do lugar de governo e querer nos colocar nesse lugar. Aqueles que temem ao Senhor confiam nele. Eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não entendo, mas eu sei que Ele tem caminhos de paz para mim, não de mal. Eu não entendo, mas eu sei que tudo isso está gerando para mim uma glória eterna que pesa mais do que todas as aflições que eu tenho enfrentado. A Bíblia diz que tudo que a gente tem enfrentado tem gerado para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Então quando eu abro mão desse papel de governo e eu deixo Deus ocupar esse papel, eu começo a viver as bênçãos de Deus. Por quê, irmão? Porque agora não é mais você que governa a sua casa, é o Senhor quem governa ela. E em um lugar que Deus governa, não há falta de paz, não há falta de alegria, não há falta de provisão, porque nele não há falta. Nele, tudo que falta em nós transborda dele. Ele é uma fonte inesgotável de vida, ele é uma fonte inesgotável de esperança, ele é uma fonte inesgotável de saúde. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Deus é uma fonte inesgotável.
Enquanto eu governo a minha casa, coisas podem faltar. Mas quando Deus governa a minha casa, eu sei que é uma chave que parece simples, mas se todos nós estivéssemos vivendo, a igreja já estaria caminhando em plenitude. O temor ao Senhor. O temor é falar: Deus, eu queria muito ficar com isso, mas o Senhor está pedindo para eu entregar e eu entrego. Deus, eu queria muito entrar nessa porta, mas o Senhor está dizendo que não se alegra com ela, então eu não vou entrar. Deus, eu queria muito fazer essa aliança, mas o Senhor está dizendo que não abençoa essa aliança, então eu não vou fazer. O temor faz com que a gente se machuque menos, se fira menos, perca menos tempo, bata menos cabeça. Alguém está comigo? Diga amém. O temor coloca o homem no lugar do homem e naturalmente coloca Deus no lugar de Deus. Tem uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas ele diz que quando amamos a Deus devidamente, passamos a amar todas as outras coisas proporcionalmente. A geração que diz que ama qualquer coisa: eu amo meu iPhone, eu amo meu carro, eu amo a minha casa. A gente coloca Deus no mesmo patamar que todas as coisas que a gente ama. Mas Deus não é como as coisas que a gente tem. Deus é Deus, Ele é acima de todas elas. O temor faz com que a gente coloque Deus no lugar de Deus e a gente se coloque no nosso lugar. Você está comigo? Diga amém. Eu queria fazer algo profético aqui. Levante suas mãos, feche teus olhos, declare isso com autoridade. Diga: Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu tentei assumir o controle da minha história, porque eu sei que o Senhor tem o controle sobre ela. Então eu abro mão da minha vontade para viver a sua. Eu abro mão do meu governo para viver o seu. Diga: Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu tentei lutar com as minhas armas, me defender com as minhas palavras, que eu tentei fazer do meu jeito. Diga: tudo que eu tenho vem do Senhor. Eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu descanso no Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia. Sabe outra chave interessante sobre portas? Quantos querem viver portas abertas nesse ano? Terceira chave para você viver portas abertas é você aprender a se mover na presença, é você aprender a cultivar a presença. Declara comigo, diga: a presença abre portas. Você já foi num shopping, alguma loja bacana, alguma loja chique, que tem uma porta automática, você se aproxima e ela abre? Alguém já viveu essa experiência? Está escrito lá: porta automática. Ela percebe a sua presença e ela se abre. Existe um sensor de presença e ela foi programada para isso. Então a programação que essa porta recebeu é: todas as vezes que houver presença, você se abre. Uma dinâmica natural serve para exemplificar uma dinâmica sobrenatural. Quando você carrega a presença, as portas se abrem. Ninguém te resistirá. Deus pega Moisés, um homem que não era bom de fala, vai lá e fala com o faraó, mas Deus fecha o coração de faraó. Que loucura, ele pede para alguém falar com alguém que ele mesmo fechou o coração. O que abriu as portas para o povo? A presença. Havia sobre eles uma aliança que não havia sobre faraó. Irmão, guarda isso: os seus inimigos não carregam uma aliança de Deus, e é por isso que todos eles serão destruídos, porque você caminha debaixo de uma aliança. Então quando você entra num campo de batalha, a presença que você carrega abre portas de milagre. Eu lembro que eu ouvi ou li algo uns anos atrás de um pastor americano que me impactou tanto. Ele falou sobre a necessidade, a importância da gente ter a consciência da presença. Irmão, olha. Whispers in the night, we let them fly. Underneath the moon and the sky.
hearts open wide, dreams we can find. In this silent world where we hide, shadows on the walls tell the story of the days gone by in faded glory. We remember whispers from the past, written in the dark, they always last. Hold me close and let the night begin. In a world of dreams we walk within, lost in moments, eyes softly closed, listening to the whispers only we know. Step by step we follow hidden trails. In the quiet night where love prevails. Through the whispers gentle as they seem, we uncover secrets in the dream. Hold me closer, let the night begin. In a world of dreams we walk within. Lost in moments, eyes softly closed, listening to the whispers only we know. Silent stars above, they guide our way. Of night until the day. Every whisper echoes in our heart. Though the night may end, love never part. Para mim, não se distraia. Ele falou: todos nós carregamos a presença, mas ela não se revela em todos os lugares. Todos nós estamos envolvidos pela presença, mas ela não se manifesta em todos os lugares. Ele falou, e eu percebi que mesmo nós cristãos que creem que carregam a presença, nem sempre caminham debaixo de uma consciência que carregam a presença. Então ele começou a fazer um exercício, e em até lugares simples, às vezes antes de entrar no mercado, antes de entrar numa farmácia, no carro dele, ele trazia consciência: eu carrego a presença do Deus vivo, algo vai acontecer. Pai, eu trago a consciência, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer algo sobrenatural acontecer, então manifesta o seu poder. E ele deu testemunho que em vários lugares aconteceu dele entrar e alguém ficar paralisado e falar: tá tudo bem? E alguém falar: você tem algo diferente, o que você tem? A presença. A presença abre portas. Declara isso comigo, diga: a presença abre portas. É tão interessante, irmão, porque tem portas que inclusive elas só abrem pela presença. Algumas você até consegue forçar. O problema é que com muita facilidade alguém pode fechá-las. Algumas você consegue até empurrar e forçar acesso, mas a presença, ela não só abre portas, ela escancara elas. Nada vai parar alguém que se move
debaixo da presença do Deus vivo. Você recebe isso? Diga amém. A Bíblia diz que os discípulos estavam a noite inteira tentando pescar e não pescavam nada. Olha que forte isso, irmão. Eles estavam a noite toda tentando pescar. Fala comigo. Pescar o que, gente? Amém. Alguém falou uma coisa estranha aqui. Nada? Ah, boba. Eu entendi costela da Outback. Falei, deve ser minha mente de gordinho. Mas... eles estavam tentando pescar peixes. E a Bíblia diz que eles não conseguiram pescar nada. Aí Jesus aparece na beira do mar. E aí, quando os discípulos vêm, se não me engano, João fala para Pedro: eu acho que é ele, eu acho que é o mestre. Pedro coloca Jopo e se lança no mar, vai nadando em direção ao mestre. Quando eles chegam lá, você sabe o que havia esperando eles em terra? Uma fogueira com peixe e pão sobre as brasas. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tudo aquilo que eles demoraram horas tentando conquistar e não conseguiram, já estava pronto com Jesus, esperando eles chegarem. A presença de Jesus carregava tudo aquilo que eles precisavam. A presença de Jesus carregava tudo aquilo que eles desejavam. Irmão, olha para mim. Tem coisas que você está tentando conquistar na força do braço, mas quando você se aproximar da presença de Jesus, você vai perceber que já está pronto. Só estava esperando você chegar. Recebe isso em nome de Jesus. A presença de Deus vai suprir você. A presença de Deus vai abençoar você. A presença de Deus vai surpreender você. Você recebe isso? Diga amém. Tudo que eles estavam cansados tentando conquistar, Jesus só estava esperando eles se aproximarem para liberar. Declare comigo: o favor de Deus abre portas. O favor de Deus abre portas. 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Declara comigo, diga: tudo que eu tenho é pelo favor de Deus. A gente teve um tempo de mesa com o Vitor Hugo aqui no primeiro dia de conferência. Ele falou algo tão simples, mas tão poderoso. E eu queria compartilhar com você nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Sabe aquele tipo de revelação que você fala: cara, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca percebi isso? Algumas das revelações mais simples são as mais poderosas. Ele estava compartilhando com a gente. Você já se atentou no fato que a multidão que estava aguardando a multiplicação de pães e peixes, aquela multidão que estava no deserto, você lembra desse episódio? Jesus está pregando, a multidão tem fome, os discípulos perguntam como que vão alimentá-los. Jesus pede para que procurem algo que alguém tenha para comer, para que possa multiplicar. E o menino apresentou tudo que ele tinha: 5 pães e 2 peixinhos. Alguém lembra disso? Diga amém. Mas olha que interessante, irmão. Naquela época, você não contabilizava crianças nem mulheres, você só contabilizava homens. A Bíblia diz que era uma multidão de mais de 5.000 homens. Então a gente pode crer que talvez tinham 10.000, 15.000 pessoas, entre mulheres e crianças. Agora vem o mais poderoso, irmão. Uma criança ofereceu 5 pães e 2 peixes para que Jesus pudesse multiplicar. Mas naquele dia ele sequer foi contado. Quantas pessoas tem? Peraí, 5.000. Eles só contavam homens. Da onde veio a provisão de uma criança que nem sequer foi contada? Irmão, pega isso em nome de Jesus. Homens podem não contar com você, mas o Senhor conta, e é de improváveis que Ele vai levantar ondas de avivamento. Recebe isso em nome de Jesus. Deus vai levantar improváveis nesse tempo. Deus vai levantar pessoas que sabem que não são, mas dependem do grande eu sou. Deus vai levantar pessoas que vão buscar no favor dele provisão sobrenatural.
O menino é falado até hoje, milhares de anos depois, como alguém que foi o precursor de um avivamento, de um milagre, de uma multiplicação, e ele sequer foi contado. Irmão, olha para mim, não se preocupe se algumas pessoas não têm contado você, percebido você, não têm honrado você, não têm entendido o que você carrega, não acreditam naquilo que você se move, porque o Senhor, Ele está te vendo, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você carrega, e é o favor dEle que vai te colocar em lugares altos. Alguém crê nisso? Diga: eu creio. Diga que o Senhor me vê em todo tempo. Diga: eu creio que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias. Diga: eu creio que homens podem até não contar comigo, podem até fingir que não me veem, serem indiferentes àquilo que eu carrego. Diga: mas o Senhor me vê em todo tempo. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Eu preciso terminar essa palavra. Tudo que você está vendo é favor, irmão. Fala para quem está do seu lado: tudo que você tem é pelo favor de Deus. O ar que você respira é favor de Deus. Seu coração está batendo? Bota a mão nele aí, vê se está batendo. Está batendo? O meu quase parou em 2018. Sabe por que ele continua batendo? Favor de Deus. A revelação que Ele te dá, as portas que Ele abre, os milagres que você vive, os livramentos que você vive. Declaro com autoridade: diga, tudo isso é favor de Deus. 1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, está bem esticado isso aí, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gentios, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, agora vai pegar muito empresário, muita gente hypada, muito influenciador de Alphaville. Você está comigo? Diga amém. Irmãos, pensem bem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Levante suas mãos em nome de Jesus, declare com autoridade. Diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: eu entendi e eu confesso que tudo que eu tenho é favor de Deus. Diga: todo milagre, toda porta aberta, cada livramento, cada provisão, diga: tudo isso é pelo seu favor, Jesus. Diga: e esse ano o seu favor vai abrir portas de milagres em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Vou finalizar. Alguém me dá 8 minutos para eu terminar essa palavra. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Declare com autoridade. Diga: milagres abrem portas. Tem muita gente esperando a porta se abrir para o milagre acontecer, mas muitas vezes a gente viu Deus gerando milagres para que portas sejam abertas. Davi viveu o milagre de matar um gigante, a porta do reino se abriu. José viveu o milagre de revelar um sonho, o governo se abriu.
Se não fosse a prisão de Paulo, Paulo não teria pregado para o imperador. E provavelmente não teria escrito algumas revelações que fazem parte, grande parte do Novo Testamento. Se não fosse a prisão de José, José não teria governado no Egito. Se não fossem as ursas e os leões que atacavam Davi enquanto ninguém via, Davi não teria ousadia para enfrentar o gigante enquanto todo mundo olhava para ele. Se não fosse a tempestade, irmão, Pedro não teria andado sobre as águas. Se não fosse a fome, talvez Jesus nunca teria multiplicado os pães e peixes. Se não fosse a falta, talvez o primeiro milagre não teria sido Jesus transformando água em vinho. Se não fosse a cruz, nós não estaríamos de pé. Tem portas que vão se abrir quando o seu milagre acontecer. O seu testemunho vai abrir portas. O seu testemunho vai abrir portas. Alguém recebe isso? Diga: eu creio que o meu testemunho de milagre vai abrir portas de favor de Deus. A gente viveu um movimento de cruzadas no ano passado. Eu acho que foi o primeiro movimento de cruzadas pós-pandemia do Brasil. E aí, nesse tempo de descanso, misturado com o trabalho da nossa igreja lá de Miami, eu tirei 20 e poucos dias com a Kezinha, com a nossa casa, e eu fiquei tentando discernir o próximo ano. Deus, quais são os passos, quais são as portas? Deus me fez voltar a sonhar com cruzadas. Eu estou sonhando com cruzadas na Argentina, eu estou sonhando com cruzadas na África, eu estou sonhando com cruzadas em Portugal, eu estou sonhando com cruzadas no Nordeste, eu estou sonhando com cruzadas no Brasil. Eu estou sonhando com cruzadas, irmão, que eu creio que vão marcar esse tempo, que vão marcar essa geração. Mas o que me fez sonhar mais alto? A necessidade de alguns milagres que eu vivi nos últimos dias. Tem lugares que Deus permite que a gente esteja, para que a gente seja provocado a voltar a se mover no sobrenatural. Tem inclusive portas que se fecham para que os nossos olhos se abram. Fala para quem está do seu lado: tem portas que Deus fecha para que os seus olhos se abram. Guarda isso, irmão. Tem milagres que você vai viver, que vão abrir portas que você nem sabia que existiam. Milagres são respostas de Deus a algum problema na terra. Tem coisas que a gente está enxergando como problema hoje, Deus está chamando de milagre amanhã. Recebe isso em nome de Jesus. Tem coisas que você está chamando de problema hoje, Deus vai chamar de milagre amanhã. Deixa eu liberar isso sobre você. Tem coisas que você está chamando de problema hoje, os céus vão chamar de milagre amanhã. Alguém pode receber nessa manhã? Receba isso: milagres de cura, milagres de renovo, milagres de provisão, milagres de portas abertas. Esse é o ano das portas abertas. E os milagres que você vai ver vão abrir portas que Deus preparou para você acessar. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!